Sucesso, pessoal. Tudo de bom. Olá. Olá, bom dia. Em nome da nossa presidente, Cláudia Romano, eu quero dar as boas-vindas a todos aqui e agradecer principalmente, em especial, ao Max Damas, assessor da presidência do SEMERGE, da presidência da FOA, a nossa grande equipe da assessoria jurídica do SEMERGE, que é a COVAC, Sociedade de Advogados, na presença do Dr. Gilberto, dos sócios Gilberto Couto, Dr. Daniel Cavalcante e da nossa querida e especial doutora Aline Lomar, que está sempre conosco aí, contribuindo, não só no dia a dia do SEMERGE, mas nos nossos encontros. Esse é um grande time e eu acho que hoje teremos grandes trocas aqui. Inicialmente, conversando em função, inclusive, das dúvidas dos associados SEMERGES encaminhadas a gente para a emissão de parecer, nós pensamos em realizar um café com jurídico, que para quem é associado SEMERGE, conhece, né? Nós estamos sempre realizando esses encontros, que é um encontro informal dos associados com a equipe do jurídico, em que a gente realmente bate um papo. A gente faz uma troca, um bate-bola gostoso, rápido, mas certeiro, né? A gente vai realmente onde existem as necessidades. Entendendo também a complexidade dessa questão e a relevância, né, do assunto que nós vamos abordar, resolvemos, então, estender esse encontro de hoje, que não estamos chamando de webinar, embora estejamos adotando o formato de webinar, em função até mesmo do número de pessoas interessadas e que se inscreveram no nosso grupo para estar aqui conosco. Então, para não ficar aí administrando a questão de microfones, né, nós optamos, então, por esse formato, mas é um grande café com jurídico, vamos chamar assim. O nosso objetivo, o objetivo maior, né, do SEMERGE é sempre atuar, fortalecer aí a educação superior no Brasil, defendendo as suas associadas, fazendo toda a intermediação com os órgãos competentes, e temos, né, representantes no Conselho Nacional de Educação, o Max está sempre participando também, assim como o doutor Daniel, doutor Gilberto, a nossa equipe aí de assessoria jurídica, de encontros com o MEC, etc. A gente entende que é importante, principalmente nesse momento, que é um momento que começou aí em maio, né, com a publicação do decreto, ou vamos dizer, há um ano atrás, quando foi tudo parado, tudo suspenso, e nós aguardamos por um ano a publicação. Em maio veio a publicação, imediatamente nós fizemos aí um encontro presencial, que foi muito bom, e que com o decreto, o novo decreto, né, veio aí marcar uma nova etapa dessa modalidade de ensino. É uma alegria contar com todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. E nós esperamos realmente nesse encontro de hoje, que não é um encontro formal, mas é um encontro que nós temos como principal objetivo realmente levar para vocês, né, o esclarecimento de algumas dúvidas, o entendimento desse nosso time, que é um time de especialistas, que está aqui. Eu vou pedir para as perguntas que vocês tiverem colocarem no chat, que ao final, né, da troca deles aqui, nós vamos responder na medida do possível. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Bom dia para nós, ou boa manhã para nós. E Max, agora está com você, que vai estar conduzindo esse nosso encontro. Excelente, Vera. Bom dia para todos e todas. Vera, excelente ideia de trazermos esse debate aqui, e com três grandes especialistas, né? Então, temos um público já chegando na casa, iniciamos pontualmente, e aí eu queria colocar aqui um bom dia
para todos e todas, né? E dizer que é com grande satisfação que a gente dá início a esse debate promovido pelo CEMED, idealizado com muito carinho, com muita atenção para atender as associadas e também temos aqui não associadas, convidadas do Brasil inteiro, cujo objetivo seja aprofundar a análise e a reflexão sobre esse tema tão sensível e urgente, né, para a educação superior brasileira, que é a implementação desse novo marco regulatório da educação à distância. A gente pode dizer até que não é só da educação à distância, né, é uma política de educação para o Brasil, acaba sendo uma política de educação, porque ele aponta muito também para a educação dita presencial em outro momento, né. Isso foi estabelecido em 19 de maio pelo decreto 12456, e algumas portarias complementares que nós vamos também tratar aqui. A gente sabe que essas mudanças trazidas por esse conjunto normativo impactam diretamente o planejamento estratégico de todas as instituições de ensino que estão aqui presentes, a gestão acadêmica, também garantias de segurança jurídica das operações e, sobretudo, e muito importante, e não podemos nunca esquecer disso, que estamos atentos ao que? A experiência formativa dos nossos estudantes. Então, por isso, essa é uma oportunidade valiosa de compreensão do coletivo, da coletividade, em que buscamos transformar essas dúvidas em conhecimento e desafios, né? Então, o que a Vera nos colocou quando a gente idealizou isso daqui, que as pessoas saiam daqui hoje com menos dúvidas do que tinham quando entraram nessa sala virtual aqui nesse entre aspas, webinar, né? Então, assim, para enriquecer essa reflexão, a gente vai contar com a presença de 3 advogados especialistas em regulação da educação superior, a doutora Aline, doutor Daniel Cavalcante, doutor Gilberto Couto, né, que são da assessoria jurídica também do CEMERG, pela COVAC Associados, todo da COVAC Associados, profissionais que já sabemos que se tem uma ampla experiência no acompanhamento, né, da legislação educacional e na defesa dos interesses legítimos das associadas às instituições de ensino, né? Então, eles vão compartilhar aqui, porque a gente já está com 2 meses e meio, praticamente, né? Então, nós já temos inúmeras interpretações, alguns encaminhamentos, temos alertas, avisos, sinalizações, né? Então, o formato de hoje aqui, ele vai ser conduzido de uma forma não semelhante ao que já teve em outros eventos que ocorreram desde a publicação, que foi mais no sentido de explanação, de apresentação, abre tela, explana e detalha as portarias e as instruções normativas, mas vai ser no formato de conversa. Então, nós organizamos aqui alguns blocos, selecionamos questões prementes, dores prementes das instituições de ensino, dores e dúvidas que chegaram diretamente no CEMED ou chegaram indiretamente através de nós, e selecionamos isso, organizamos em blocos. Então, nós teremos os blocos organizados, que serão tratados, e aí peço para vocês todos a atenção, todos que estão assistindo a atenção. Teremos uma parte ao final também para dúvidas, além daquelas que nós vamos trazer aqui para elucidar as dúvidas, sempre tendo um intuito do quê? De que saiamos daqui com menos dúvidas que quando entramos. E aí, em nome do CEMED, como a Vera bem colocou, agradecemos a presença de todos, né? E reforçamos e fortemente que essa casa está aberta, né, ao diálogo permanente e construtivo com as instituições de ensino e com o poder público, né? Sempre pensando em soluções inovadoras e que diminuam a aflição e a ansiedade das instituições de ensino e que apontem para o futuro, né? Então, sempre em busca de uma educação superior de qualidade, que seja inovadora e, claro, juridicamente segura. Então, desejar aqui um ótimo evento para todos nós, quis fazer essa contextualização que julgo ser importante para a gente compreender. E aí eu já vou direcionar, aí peço licença ao doutor Gilberto, doutor Daniel, que a gente já inicia com a doutora Aline, que ela já vai tratar do bloco inicial, e fica com você, Aline. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Max. Bom, primeiro, rapidamente compartilhar minha alegria de estar com vocês aqui. CEMERG é um parceiro muito querido, todas as instituições associadas e as que estão presentes também, que não são associadas. É um momento muito profícuo para a gente falar um pouco, já tem um tempo, né, que se passou, sobre o que a gente compreendeu até agora e o que a gente pode tratar daqui para frente, né? O que a gente pode criar de soluções do que nós temos até agora implementado. Dentro dessa contextualização que o Max começou muito bem, acho que vale a pena, a gente pensou um pouco, né? Qual seria esse espírito desse novo marco regulatório? Então, a gente tem uma nova regulamentação da EAD, que, como o Max muito bem colocou, não envolve apenas a educação à distância, a gente está falando aí de uma mudança estrutural do ordenamento educacional. Então, isso é algo para a gente ter aí na mirada, não perder isso de vista. Mas qual seria esse espírito?
né? Acho que a gente já tem falado tanto tempo sobre essas mudanças necessárias, outras que poderiam ser um pouco excessivas porque limitam a autonomia, mas qual é o espírito? Então, eu acho que a gente pode começar por aí, muito bem colocado também pelo Max inicialmente, muito mais do que um marco, a gente tem o decreto que estabelece, né, essa norma, essa diretriz geral, essas normas gerais. Então, ele é um marco que estabelece toda essa mudança regulatória do ordenamento educacional. O que a gente tem de modificação expressiva? Claro que não é apenas uma mudança de ordenamento, e a gente vê pela própria nomenclatura. É uma nova política de educação à distância. E por que uma nova política? E dentro desse paradigma, eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas. A gente tem um crescimento exponencial, e isso faz parte da característica do ensino à distância, o que é maravilhoso, porque leva democratização para o ensino, acesso ao ensino superior, o que o nosso país precisa. Então, foi compreendida essa dimensão estratégica do ensino, da educação à distância. Isso é fundamental. Claro, tem toda uma dificuldade de supervisão, justamente por isso, por essa capilaridade, essa escala que é muito maior. Então, isso é um ponto de atenção também. Mas a gente tem esse ponto de uma dimensão estratégica da EAD, uma modificação não apenas de ter uma ideia estanque de modalidades, mas a gente pensar também em formatos que se atravessam, né? Então, a gente não tem mais a modalidade presencial e a modalidade à distância. A gente tem formatos que eles, de alguma forma, com raríssimas exceções, eles se atravessam. E eu acho que esse é o intuito por conta da tecnologia que está aí. Tá? Então, que a gente pensa nesse espírito. É uma mudança não apenas normativa, mas é uma mudança política, de política pública, e a gente tem que estar muito atento a isso. Um outro ponto que a gente também comentou foi aquilo que mais interessa, né? Claro que a gente aqui, como instituição de ensino, né, na defesa das instituições, a gente pensa os pontos que interessam as instituições primordialmente. Claro que interessa a todos nós como sociedade, não há dúvidas disso. A gente tem um eixo comum, sem dúvida. Que eixo comum seria esse? A qualidade do ensino, maravilhoso, né? Isso a todos interessa. Mas, sem dúvida, a gente tem vertentes específicas. Para o Estado, a gente tem, sem dúvida, uma preocupação numa expansão coerente da EAD, né? Uma avaliação realmente dessas políticas, se elas estão sendo cumpridas, os requisitos. Para os estudantes, uma maior confiabilidade nos formatos do curso, né? Eu acho que isso é interessante também a gente pensar. Para as instituições, uma maior segurança jurídica. Todo esse marco ele tem que trazer mais estabilidade, previsibilidade e segurança. Agora, a gente tem que ficar atento a um ponto. A gente precisa manter a segurança, manter uma coerência legislativa, sem que as instituições percam a sua autonomia e identidade. Então, eu acho que o equilíbrio perfeito que a gente tem que construir é esse. É pensar na inovação, na expansão, na responsabilidade, na autonomia institucional, que são pilares aí indispensáveis para o fortalecimento do ensino superior. Acho que a gente pode pensar nessas dimensões todas. Quando a gente pensa também como esse ordenamento educacional está sendo modificado, a gente teve o marco, o decreto, e tivemos a publicação das portarias regulamentadoras. Porque a gente tem essa urgência das publicações sequenciais da portaria. Então, decreto 12.456, dia 19 de maio, logo na sequência as portarias, e porque a gente tem que estar de olho numa visão sistemática. Por que essa importância? O decreto, quando a gente pensa numa hierarquia normativa, ele está acima das portarias, obviamente. As portarias, elas regulamentam. Então, um decreto, ele traz as diretrizes gerais e as portarias, elas trazem os aspectos da execução. Então, elas orientam, elas detalham, esclarecem, elas trazem todas as minúcias que devem ser observadas. Mesmo trazendo todas as minúcias, às vezes há lacunas, isso faz parte e elas vão sendo ajustadas com o tempo, com a compreensão, e por isso que esse diálogo nosso é fundamental, é tão importante.
Mas o principal é entender que essas portarias, elas regulamentam o decreto, elas trazem aspectos operacionais e que nos dão diretrizes mais claras. Por isso, a gente tem aí questões fundamentais, né? A gente está falando de uma mudança estrutural muito relevante. Então, a gente tem aspectos operacionais, os aspectos de infraestrutura, né? Esse dia a dia, acadêmicos, são muitos pontos a serem tratados. Então, realmente, a gente tem que prever essas hipóteses de aplicação imediata e as portarias nos dão esse caminho, essa diretriz, os procedimentos de transição e todos esses eixos fundamentais, né, que agora, por último, a portaria 506 trouxe para nós, como, por exemplo, a formação e a atribuição dos profissionais envolvidos, atores da EAD, avaliação, materiais, infraestrutura de polos, enfim, tudo isso está aí nessa miríade de normas e que a gente tem muito caminho pela frente, aproveitando sem dúvida o momento para reestruturar, reorganizar e fazer da melhor forma possível, preservando sempre a identidade de cada instituição. Eu acho que a gente conversou um pouco, né, Max, Gilberto, Daniel, sobre essa parte contextual, entender um pouquinho como está funcionando todo esse arcabouço normativo. E aí queria ouvir de vocês também, o que que vocês pensam sobre isso. Bom dia a todos e todas, né? Como a Aline bem colocou, a gente está tratando de uma nova política que envolve não só a EAD, mas também outros aspectos da legislação educacional. E com o que diz respeito à EAD, existiam aí, quer dizer, houve um crescimento exponencial de matrículas, como foi bem falado, a partir de 2017, começando com a crise do FIES, aquela famosa trava do FIES, que impôs uma necessidade de reorganização das instituições na busca de maior lucratividade, maior eficiência e maior abrangência educacional. A gente tem uma ideia, né? As matrículas em AD, em 5 anos, aumentaram 150%. De 2018 a 2023, nós tivemos um aumento de 150%. E nesse período, né, por exemplo, 67% das matrículas de EAD referiam-se a licenciaturas. Então, a gente vê que tem muita coisa para ser ainda estudada, implementada, e também foi restaurado nesse novo marco o conceito da presencialidade, né, que estava um tanto quanto solto dentro das normas anteriores. Somente complementando, Aline, aquilo que a gente colocou, que você colocou bem, com relação a esse novo marco, esse novo paradigma para a educação como um todo, não só a EAD. Mas isso resgata também a presencialidade física, não mais dos modos que a gente estava vendo em épocas pretéritas, como propriamente na época da pandemia. Mas podemos continuar, foi só uma parte. Eu acho que seria essa ideia geral, quando a gente pensa, obviamente, né, em que medida esse decreto, que é esse marco, esse nosso novo marco regulatório, ele inova ou reorganiza. Para mim, é muito clara essa mudança da natureza estrutural dele, realmente uma mudança de paradigma, mas sem dúvida, se a gente puder aqui fazer uma classificação, é um paradigma um pouco misto, porque, de alguma maneira, quando a gente estuda até o decreto anterior e outras normativas, algumas previsões elas são reorganizadas, outras reforçadas, e também tem um caráter inovador essencial, né, que justamente promove essa mudança estrutural. Mas é importante a gente pensar justamente nesse modelo semipresencial que vem agora definido como um formato com todos os requisitos e todas as observações e critérios que existem em cada um deles. Mas algo para mim que chama muito atenção, eu acho muito interessante, é pensar nesse atravessamento. Eu acho que isso é fundamental. E muito por conta de todas as
tecnologias, essa revolução tecnológica que a gente vive. Então, da importância dos componentes EAD em todos os cursos, né? Como a gente falou, com raríssimas exceções. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso. Aproveitar aqui o debate com vocês, e aí ver como é que a gente poderia tratar. Na questão, por exemplo, contratual, nós temos agora esses três formatos. Como é que vocês orientariam as instituições de ensino? Como é que as instituições de ensino poderiam, por exemplo, pensar o seguinte: agora eu tenho que refazer os meus contratos. Não estou nem falando agora de autorização de curso via INEP, não. Nós temos que atualizar esses contratos para o formato presencial, semipresencial e EAD. O que vocês sugerem? O que está aí na mesa agora, nesse momento? Que, Max, era um ponto que nós estávamos, inclusive, discutindo sobre essa necessidade. Mas a gente tem que entender, né, que isso pode gerar um trabalho adicional para as instituições, essa reformatação, não só de contratos, como instrumentos internos também, Sim. regimentos, manuais de aluno, porque a gente tem que entender que o Código de Defesa do Consumidor ele é claro, no sentido de que você tem que dar todas as informações previstas, que começam desde o edital de vestibular, renovação de matrícula, contratos e manuais. Então, a gente tem que ter esse conjunto de normas já abrangendo essas novas regulamentações, com informações claras, transparentes, que não deixem margem à dúvida, porque vocês não tenham dúvida de uma coisa, a gente sempre que está vivendo esse meio há muito tempo, quando a gente vai para o Poder Judiciário, o que prevalece é o que está escrito, é o que está no contrato. E quando existem lacunas, é sempre um problema, porque você tem um terceiro julgando, que é um juiz, que nem sempre está familiarizado com o chamado agora direito educacional, que é um ramo do direito que é recente. Até 20 anos atrás isso não existe. Todo esse repertório. Gilberto, Daniel. Max, primeiro, bom dia. Estava tentando manifestar aqui, eu não estava encontrando aqui o... Estava tentando encontrar o microfone, né? Não. Mas, bom, é uma honra estar aqui. Eu queria só fazer pegando o gancho que a Aline estava falando, que como se trata de uma nova proposição, esse novo marco regulatório, ele trouxe, no final das contas, uma questão muito... Vou chegar na questão do contrato, uma questão muito importante, porque o novo decreto ele estabeleceu, ao criar o semipresencial, ele criou um conceito que está previsto na LDB, lá no artigo 80 da LDB, que ele fala da questão da modalidade, né? Da modalidade de ensino. E essa questão da modalidade de ensino não existia no EAD. Então, é uma correção histórica que existia lá, que foi trazida para o EAD, para o novo decreto, que é importante porque, a partir desse contexto, foi criado, evidentemente, o semipresencial, e a partir daí que sobreveio todos esses atos normativos que nós estamos discutindo. Mas, pegando o gancho do que o doutor Gilberto está falando, o que é importante é que a questão do contrato, o decreto que regulamenta, que deveria ser um decreto muito mais principiológico, tudo mais, né, deixando o restante da regulamentação para atos infralegais, para portarias, né, ele trouxe a exigência da questão dos contratos no próprio decreto, né? Então, a modalidade de oferta tem que estar no contrato de prestação de serviço. Então, isso vai impactar, como disse o doutor Gilberto, não somente da necessidade de informar ao aluno via contrato, como também no restante dos documentos internos da instituição, regimentos, né? Os atos normativos internos. Então, é importante que vai dar um trabalho, evidentemente, mas também faz parte, né, dessa gama de procedimentos que a instituição é obrigada a fazer para fazer essa transição nesse período de 2 anos. Né? E a gente sabe que quando tiver oferta do EAD, que se for sem presencial, vai ter que constar lá qual tipo, a modalidade do curso ofertado. Aproveitando aqui, tem uma parte que é importante a gente tratar, também se vocês puderem, de uma forma sucinta, assim, porque é complexa, pouco complexa, qual é a cronologia, se a gente tivesse que dizer essas portarias que saíram logo em seguida do decreto, né? Qual é uma linha do tempo que as instituições de ensino precisam estar atentas? O que deve ocorrer a partir de tanto de agosto, 90 dias depois, 3 dias, 2 anos? Vocês poderiam esclarecer assim, esses eventos dentro de uma linha do tempo que as pessoas precisam estar atentas a partir desse marco regulatório?
Sobre a questão é uma pergunta muito importante essa que você fez, Max, porque há uma dúvida recorrente em relação a isso. Nós temos respondido muitas questões sobre a questão da transição regulatória, né? E a segurança jurídica que as instituições devem ter nesse período. Principalmente quando veio a Portaria 506, né? A Portaria 506, quando você lê, vários mantenedores, quando foi publicado, vários mantenedores estavam perguntando, eu vou ter que me... Então, a adaptação tem que ser imediata, não vou ter transição. Não, na verdade, vai, né? A transição vai acontecer. A Portaria 506 ela é bastante clara e ela tem que ser lida em conjunto com a 381, né? Que estabelece também dois marcos temporais em relação a isso. Tá? Então, tem a questão da mudança que tem que ser feita de imediato, né? É evidente que as portarias elas se completam, mas os prazos são similares, porque sempre as portarias fazem remissão à data de publicação do decreto, né? Então, o prazo tem um prazo de 90 dias em relação à parte da transição que terá que os processos serão extintos, né? Que os custos serão extintos e que haverá a migração, a questão do ofício, da abertura por ofício que o MEC vai fazer, né? Tem todo esse contexto, mas para a migração, né, vai ser realmente dentro do prazo de 90 dias. É claro, com a 506, os cursos novos, a oferta dos cursos novos, né, eles devem ser feitos sempre, evidentemente, a partir da publicação do decreto dessas portarias, enquanto for aberto o calendário regulatório, com base já na atual legislação. As instituições que optarem por fazer a migração para o semipresencial terá o prazo de 2 anos, né? Então, essa é a cronologia, os atos regulatórios, os atos normativos têm que ser lidos, interpretados em conjunto, né? Então, eu diria que a portaria 506 ela tem que ter uma observância junto com a portaria 381. Perfeito. Tem Pois é, uma Daniel. questão, ô Gilberto, quer colocar alguma Não, coisa? não, só lembrando também, né, que isso aí é uma das reivindicações aí que tem estado em pauta, é a prorrogação de 90 dias, desses 90 dias para os cursos para a extinção desses cursos, para que fique mais claro como vão se dar essas regras de transição. Isso o setor já vem se mobilizando e já foi alvo de oficiamento ao MEC-SED para ver se consegue uma prorrogação disso, para que seja mais, os dados acadêmicos sejam preservados e que hajam regras claras como vai haver essa transição desses cursos em extinção, que eles não sumam do sistema EMEC, que eles permaneçam lá durante um tempo para preservar os históricos escolares, acadêmicos e o histórico do curso como um todo. Ou seja, só para repisar isso. Pode ser que haja mudança, pode ser que não haja, mas já é alvo de reivindicação junto à SERES. Só isso. Perfeito. Até antes de entrar eu tenho uma questão que também é muito importante em relação aos polos, mas eu queria, porque tem uma pergunta aqui meio provocadora para quem puder responder. Quando tem lá a definição de que é o semipresencial, está escrito assim, como modelo híbrido com percentual relevante de atividades presenciais, ou seja, modelo híbrido com percentual relevante de atividades presenciais. Vocês acreditam que isso pode abrir alguma margem para alguma disputa jurídica? A questão do híbrido é uma questão até que agora a gente está numa situação eu tive muito preocupado durante esse período todo, antes dessa regulamentação, porque não existiam cursos híbridos dentro da legislação, existiam presenciais e EAD. Com a questão da pandemia, adotou-se essa nomenclatura que agora está consolidada na questão do semipresencial. Mas o que isso aí causava uma insegurança, porque muita oferta de curso híbrido era uma coisa que não existia, e a gente não sabia como é que a Séries iria ou não encarar isso, e eles foram bem tolerantes, e agora isso já ficou dentro de uma regra de segurança jurídica mais consolidada. Mas você pergunta com relação à questão do semipresencial Isso. e a possibilidade de aumento. De algum argumento, não sei se a doutora Aline quer falar sobre isso, ou o Daniel. Daniel, microfone, Daniel, por favor. Na verdade, Max, a questão do aumento da presencialidade ou não, como disse o Dr. Gilberto, o semipresencial nunca existiu, né? Ele veio agora. A questão houve uma negociação muito grande, todo mundo sabe, né?
uma negociação sobre que tipo de curso migraria, sobre a necessidade de uma presencialidade maior, né? E vale salientar o seguinte, viu, que é importante que se diga, muitos desses debates não são de hoje, tá? Porque as pessoas se chocam com muitas coisas que tem no novo marco regulatório, mas são regras que já existiam. Não existia, você sabe muito bem disso, Max, que não existe curso EAD, nunca existiu curso EAD 100% online, entendeu? Então, o que a regulamentação trouxe foi a possibilidade de uma oferta de um curso com uma presencialidade maior que até então não existia. Se isso vai dar margem para judicialização, eu acredito que, em relação às exigências, não, né? Porque eu acho que, como disse um consultor um amigo meu, que falou o seguinte: olha, o que vai acontecer, o que está acontecendo, é um freio de arrumação, porque muitas coisas que estão migrando para o semipresencial devem voltar em pouco tempo para o EAD, porque isso aí é um contrassenso. Então, é uma questão de organização nesse momento, né? O que esse consultor falou. Eu até acredito que seja, mas eu acredito que, com relação à judicialização, seria apenas se houvesse uma exigência que seria indevida em relação aos atos normativos posteriores, né? Porque as regras estão aí, estão postas, né? Então, atribuições indevidas de presencialidade, né? A gente sabe que a grande discussão agora, ela vai sair do MEC e vai para o CNE. As diretrizes curriculares agora, né, elas ganham uma importância muito grande nesse momento, porque elas que vão definir a presencialidade ou não dos cursos no EAD, né? Se vão para o semipresencial ou se continuam no EAD. Então, eu creio que isso é algo que chama bastante atenção, mas que eu acredito que judicialização apenas se, a partir daí, houver alguma atribuição indevida, alguma descontinuidade abrupta em relação a alguns cursos, né? Algumas exigências que não sejam devidas. A mais do que isso, eu não vejo uma ilegalidade, né? Vamos dizer assim, que seja latente em relação Perfeito. ao cumprimento da regulamentação. Perfeito. É porque isso é uma questão conceitual que a gente se apropria de alguns conceitos, por exemplo, do híbrido. A gente pensa que híbrido é uma modalidade, é uma oferta. Não, híbrido é uma metodologia. Na verdade, se você olhar para a portaria toda, você vai ver que não tem em nenhum momento citado o híbrido, mas o híbrido está contido lá dentro, porque a partir do momento que você diz que tem diferentes espaços, diferentes tempos, diferentes metodologias, diferentes tecnologias, diferentes perfis docentes, tudo isso significa que é híbrido, porque híbrido, para quem é bom apreciador de whisky, né, tem o whisky blended, né? O híbrido o híbrido significa blended, né? Então que a gente se apropriou no Brasil de híbrido para conceituar apenas uma divisão de tempo e espaço. Mas a denominação original do híbrido dentro da educação aqui que a gente está falando vem da palavra blended, que significa você fazer um mix muito bem elaborado de inúmeras frentes para você dar um gosto, um sabor, ou aqui um aprendizado que seja mais efetivo para o nosso estudante. E a gente se apropriou um pouco de uma forma estranha sobre o que é híbrido e gera essa confusão de híbrido com semipresencial, o que não tem nada a ver, mas é natural que tenha essa dúvida. Max, levando o exemplo para os automóveis, seria o híbrido leve, né? Que existe o híbrido É, leve e o híbrido mesmo, né? Então, é perfeito, algo perfeito. nesse sentido. E aí, em cima da portaria a 506, e é uma questão que surge também dos nossos associados, ela fala especificamente sobre polos, né? Ela vai tratar mais sobre polos. E está tendo Quais são as complicações, ou o que vocês imaginam que possa ser tratado? Não vamos nem falar aqui sobre a infraestrutura dos polos, que está lá descrito, mas a distinção entre unidades acadêmicas e polos. Assim, a instituição de ensino, ao abrir um polo, isso pode confundir como uma unidade acadêmica? Como é que vai ser como é que vocês estão enxergando essa apropriação jurídica e mercadológica, né, dessa distinção entre polo e unidade acadêmica? Aí é uma questão que tá bem delimitada. Eu acho que o polo, dentro do espírito do novo marco regulatório, ele está sendo constituído como um pequeno campo, né? Com toda uma estrutura que não é de um campus, mas estão sendo exigidos vários requisitos que transformam aquilo praticamente num pequeno campus.
E aí, até fazendo aqui um paralelo, existe até uma preocupação, tá? Que a gente já conversou a respeito, e que é uma coisa para a gente refletir, porque também não se sabe como vai ser encarado, no que diz respeito à eventual tributação desses serviços prestados a partir do campus. A gente sabe que hoje o ISS, por exemplo, é cobrado na origem, mas desde o momento que no campus nos polos, você tem atividades e prestações de serviço, nós estamos falando de um país com mais de 7 mil municípios, com legislações específicas, e muitos deles. Como o fisco vai encarar isso, é uma coisa para a gente refletir, tá? Porque não é incomum acontecerem autuações envolvendo polos. E aí a diferenciação em relação às unidades acadêmicas que já existiam e concentravam áreas de saber correlatas, eu acho que está um pouco distinto porque o decreto ele fala muito nos polos. Ele fala muito na questão de polo e não nas unidades acadêmicas que já eram pré-existentes. Então, a diferenciação está no Claro. escopo, né, do tipo de prestação de serviço que vai fazer dentro de um polo e que já existiam dentro das unidades acadêmicas. Não sei, Daniel, se você tem alguma consideração a mais a respeito disso. Na verdade, Max, eu acredito que tem havido, desde a publicação do decreto, em função de uma atuação conjunta de diversas entidades representativas, dentre elas o SEMERGE, de um avanço, porque o decreto, se você for olhar o decreto, ele fazia uma restrição, né? Em relação à oferta do polo, que não podia ser compartilhado com outra entidade que podia pertencer até mesmo à mantenedora do mesmo grupo, enfim. Então, houve um avanço com a portaria 506 em função de uma demanda que foi aberta pelas entidades representativas e que, no final das contas trouxe um avanço em relação a isso, né? Eu não vejo, como disse o Gilberto, uma grande mudança em relação à questão de divergência do que seria unidades de ensino em relação a isso, entendeu? Eu acredito que, em relação a essa questão de poder compartilhar, né, os polos de educação à distância com outras instituições, na sede de outras instituições, é um avanço, né? Uma das coisas que o MEC quis fazer realmente é saber diferenciar, de fato, o que seria EAD e o que seria o presencial de outra unidade de ensino, né? Que a gente via que foi uma demanda das instituições também, porque estava tendo uma grande bagunça, né? Então, o aluno ia estudar naqueles polos multimarcas, que principalmente existiam no interior, né? Aqueles polos multimarcas, um aluno estudando sabia estar estudando para uma instituição A, B ou C. Então, eu acredito que houve uma organização, sim, em relação a isso, mesmo porque também a instituição é obrigada a dizer que tipo de entidade que está formando aquela parceria. Você pode compartilhar apenas uma infraestrutura, né? Então, eu acho que houve um avanço, sim, em relação a isso, né? A portaria 506, ela trouxe um avanço, destrinchou mais em relação ao que estava previsto no decreto, né? Perfeito, Daniel. Aí tem uma questão, são várias questões que geram ansiedade, mas tem uma que tem sido falado bastante em relação a essa obrigatoriedade da formação mínima para mediadores e tutores, ou os significados do que é o mediador e tutor, e até a parte da implementação pelo contrato de trabalho de mediadores e tutores. Como é que vocês estão enxergando isso dentro do aspecto formativo da contratação desses profissionais e também em relação à exigência legal e onde se encontra onde deverão existir esses profissionais, o mediador e o tutor? Aí é uma questão que está meio em aberto, né? Porque nós estamos aí vendo, né, que a figura do tutor administrativo já tinha essa previsão. Quem é aqui do Rio já sabe que existia isso. Isso foi alvo até aqui no Rio de Janeiro de uma lei específica em que
que trazia a tutoria, a formação docente, a obrigatoriedade de tutoria para a formação, com formação docente, foi uma briga e acabou que no Supremo foi decidido que o tutor administrativo era tutor administrativo, vinculado à Convenção dos Administrativos, mas agora está bem claro, né? É uma coisa que está sendo também questionada e é alvo, pelo que a gente tem visto, também de questionamento, porque isso não está muito bem estabelecido, né? A questão do mediador, da forma que está colocado, Daniel, você também pode complementar, ele, em tese, poderia ser enquadrado não como docente, mas como também dentro do administrativo. Então, existe também essa dúvida premente que está sendo alvo de questionamento também. Mas ficou efetivamente definido que o tutor administrativo tem funções meramente administrativas, sem nenhuma intervenção em atividades docentes, o que o mediador ainda dá essa dúvida, e também sobre a forma de vinculação do mediador, se via CLT ou se via convenção dos administrativos com remuneração fixa. Isso é uma coisa que ainda está muito em aberto. Não sei o que o Daniel tem em relação a considerar sobre isso, mas é uma coisa que está em aberto, sim, e está sendo alvo também de questionamento, pelo que a gente percebeu. Logo após a publicação da portaria 506, né, também que tentou esmiuçar, na verdade trouxe, na verdade esclareceu, né, porque tem uma exigência do mediador pedagógico de uma qualificação mínima. Então, a dúvida inicial era saber, primeiro, o mediador pedagógico ele precisa ter pós-graduação em estricto sensu, que é uma dúvida, né? Está lá no átrio logo no começo da portaria 506. Mas, na verdade, não, né? Então, primeira dúvida era essa, que eu sei que essas dúvidas são recorrentes. Então, está lá, tem no artigo, se não me engano, é o artigo 4º, que fala lá que o mediador, o corpo docente será apoiado pelo mediador pedagógico. Vocês forem lá, artigo 4º da portaria 506, ele fala, né, que o corpo docente poderá ser apoiado por mediadores pedagógicos. Então, se poderá ser apoiado por mediadores pedagógicos, o mediador pedagógico não faz parte do corpo docente. Então, o próprio dispositivo que fala também que com formação de nível de graduação, né, na área correlata. Então, tem que ser alguém da área que seja graduado, né, e que para exercer uma atividade administrativa. É engraçado que exige, ao contrário do que tinha antes, né, porque o mediador pedagógico ele vai mediar, mas é uma atividade um pouco mais administrativa, né, mas exige uma graduação. Eu acho que um problema, que é isso que o Gilberto falou, é que essa questão vai ser objeto, né, muito provavelmente, de convenções coletivas, né, porque ele está ali, né, ele é professor ou não é professor? Ele é um tipo especial de professor, certo? Isso, com toda certeza, terá repercussão trabalhista, porque, embora o MEC quisesse reforçar de que ele não é docente propriamente, né, mas ele tem atividades docentes ou não, ou é só atividade administrativa. Então, é uma questão que realmente terá desdobramentos, né? A questão do tutor, ele, de fato, essa questão já está sacramentada, né? Porque o tutor, eles expressamente têm atividades limitadas e têm funções administrativas, né? Então, em relação ao tutor, não há problema. Mediador pedagógico, ele fica ali no híbrido, né? A gente está falando tanto de híbrido, né? Então, é isso que, com certeza, terá alguma repercussão. Mas, importante, mediador pedagógico não precisa de estrito sensu, tá? Que vai precisar de uma definição sobre como contratar, isso aí realmente é algo que é novo e que vai se amoldar de alguma forma. Perfeito. Pessoal, tem já gente perguntando, pessoas assistindo perguntando. Uma deles é o meu amigo PI, lá da Unisuan, Centro Universitário do Rio de Janeiro, do reitor Arapuã, querido amigo também. Uma questão, se vocês podem elucidar, é possível receber alunos em vagas remanescentes nos cursos vedados no formato de oferta EAD?
aproveitar vagas dos remanescentes desses cursos que foram ora vedados? Como é que vocês já chegaram a Tá. perceber essa questão? Deixa eu ver se eu entendi. Tem o curso que foi vedado de uma instituição que está em extinção, o curso, Isso, vai certo? entrar em E extinção, deixou de existir. aí o aluno está fazendo quer pedir a transferência para outra instituição. Não, vaga remanescente seria o seguinte: você não preencheu as vagas todas que tinham. Você tem autorização para tantas Entendi. vagas. Aham, Tendo isso. Aí você não preencheu. Vamos supor que seja o curso de fisioterapia. Vamos supor aqui, que ele está vedado. Vamos supor que seja certo. isso. Ele tem que passar por semipresencial. Nesse semipresencial, o que ficou remanescente quando ele era EAD, pode ser jogado para esse semipresencial? Sim, Max, eu acredito que sim. Que é importante que as instituições tenham em mente o seguinte: a migração do EAD para o semipresencial, essa migração que é imediata, né, é uma migração que é uma migração diferente, né? Porque o curso será extinto e o MEC abriu, ele pergunta, você quer que ele migre para o semipresencial? E aí o MEC faz o quê? Ele cria um outro número de EMEC, né? E esse curso será criado por outro número de EMEC, né? Numa autorização simplificada. Então, o que acontece? Esse curso será criado de forma semipresencial. Muito provavelmente, eu não sei, eu tenho a impressão que o MEC vai dar vazão a uma autorização rápida para esses cursos, justamente em função da solução de continuidade, que é justamente da possibilidade, inclusive, da migração desses alunos que estão nos cursos em extinção para esse novo curso que será semipresencial. Então, isso tem uma lógica, né? E é o que a gente espera, como disse o Dr. Gilberto, nos cursos, nesse novo curso que será criado e tudo mais, uma das coisas que a gente tem brigado, a gente que eu falo, as entidades representativas, né, o SEMEST tem feito também, que é justamente a possibilidade de levar o histórico desse curso que está em extinção para esse novo curso que será criado na forma semipresencial, né? Porque há uma solução de continuidade, existe todo um contexto histórico por trás desse curso, né, que as instituições querem que leve para esse novo modelo. Então, eu acredito que sim, que vai poder fazer essa transição da melhor maneira possível. Das vagas remanescentes. Perfeito. Eu Uhum. vou começar a fazer um equilíbrio. Pedir para quem está nos assistindo que coloque aí no chat ou no QIA do webinar as questões para a gente tratar aqui com os especialistas. Eles estão aqui nessa manhã disponíveis para a gente. Aí eu tenho uma outra questão para vocês em relação às avaliações presenciais, né? O artigo 11 lá da portaria 506, ele estabeleceu que as avaliações presenciais, né, não serão consideradas no cômputo da carga horária presencial dos cursos, né? Tá lá explícito isso. E aí a questão é a seguinte, mas fica complicado imaginar que não é, porque é algo presencial e a avaliação é uma parte também do processo de aprendizado do estudante, né? Então, como é que vocês estão avaliando isso? Vai continuar, será essa distinção? Ou, de fato, ela vai ser tratada, ou ela vai poder ser incorporada dentro da carga horária presencial? Como é que vocês estão compreendendo isso? A Esse é um princípio, ponto. tá. Vai lá, fala, Dani, você fala. Não, esse é um ponto. Até o Daniel Ximenes tratou muito sobre essa importância da avaliação desse momento presencial. E aí gera uma incoerência, não tem, é lógica, quando você tem esses percentuais e é efetivamente a avaliação uma atividade presencial. Então, esse ponto vem sendo muito discutido. A falta de coerência, ou seja, ao mesmo tempo que há um discurso da importância desse momento, inclusive com uma série de requisitos de como deve ser essa avaliação presencial, né? Então, você tem que trabalhar as habilidades discursivas, de síntese. Então, que esse momento é um momento efetivamente importante e essa exigência de ao menos uma avaliação presencial, dependendo do formato. Então, esse é um ponto que parece muito incoerente e que muitas entidades estão discutindo e indo profundamente nessa questão. Então, ainda que hoje é essa a previsão, mas a gente entende que justamente por essa grande incoerência é um ponto que pode sim ser ajustado mais à frente. E esse, inclusive, é o discurso, né, sempre da própria SERES nesse sentido, que todos esses pontos que muitas vezes
as entidades levem, que seja realmente demonstrado que existe ali uma incoerência, como nesse caso é muito nítida, a gente imagina que sim. Por isso que é importante a nossa união de esforços para realmente levar essas questões, porque, como você bem colocou, é completamente incoerente. Além de incoerente, pode importar, inclusive, num aumento de repasse dos preços das mensalidades, porque, como é tudo feito em termos de carga horária, e também, daqui a pouco, você, para poder cumprir com o número de feriados que nós temos, você vai ter que estar dando prova sábado, domingo, em dias aí que normalmente não se dá, né? Então, isso é um ponto que realmente precisa ser esclarecido, adequado, mas da forma que está hoje, efetivamente, não pode ser computado dentro da carga horária. É complicado, é incoerente, complicado, mas é passível ainda de, entendemos, de uma nova regulamentação, um novo esclarecimento. Daniel, você está mais antenado aí em Brasília, pode complementar no que diz respeito. Em princípio, nesse momento, não existe previsão de mudança, não, tá? O entendimento da SERES é que, em princípio, eu acredito que seja até um entendimento um pouco restritivo nesse momento, principalmente porque está tendo essa mudança significativa na presencialidade, é que as instituições utilizem, vamos dizer assim, a presencialidade das avaliações e criem procedimentos que sejam recorrentes para suprimir a necessidade da presencialidade utilizando a questão das avaliações. Mas eu concordo que isso aí realmente é incoerente, porque não já existe uma exigência considerável em relação à presencialidade, né, de um curso semipresencial, né, e do próprio EAD. De fato, não computar, eu acredito que é, seja contraproducente, vamos dizer assim, na medida em que, imagine um curso que seja EAD mesmo, né? E que o aluno ele já tem que fazer a prova, assim como ele sempre teve que fazer, né? Mas não poder computar essa ida, o cara que mora lá de barco, lá no interior do Amazonas, entendeu? Que já tem uma dificuldade muito grande de locomoção, e aqui ele diz assim, olha, você veio fazer a prova, mas esse período aqui que você veio fazer a prova, você pegou 4 horas de barco para vir aqui, não vai contar na sua carga horária, né? Assim, eu acho que é algo a refletir, né? Trazendo aqui algo que é também para ajudar as nossas associadas, o que vocês veem de uma forma mais premente, por exemplo, pegando uma questão de tempo, imaginar daqui desse momento agora, ou do momento que saiu o marco, maio, até o final do ano, quais são as questões que vocês julgam serem importantes para evitar riscos, principalmente agora, não vamos falar nem de mercado, riscos regulatórios. O que vocês acham, assim, indicar para as instituições de ensino agora para evitar o risco regulatório, até o final do ano, pelo menos? Daniel, Tá. vai lá. Bom, existem. Eu lembro que logo depois que saiu o decreto, a gente estava comentando o seguinte, que mudança de marco regulatório sempre aconteceu, né? E sempre vai acontecer e as instituições têm que estar preparadas para esse tipo de mudança, né? Então, nesse caso, o que as instituições têm feito e o que a gente tem orientado é que façam um dever de casa realmente, para saber o seguinte, tá, eu tenho um curso que vai ser arquivado, né? Porque só pode ser ofertado na modalidade semipresencial, só que eu quero saber o seguinte, como que vai ficar esse curso? Como que eu vou estruturar esse curso com base nesse novo formato, né? E se, de fato, eu vou me sustentar em relação a isso. Esse é o grande trabalho que as instituições têm que fazer. Esse é o grande dever de casa que todas as instituições, na verdade, estão fazendo, né? Para que elas não tenham riscos, o que a gente tem feito é tudo que chega no EMEC, em relação principalmente não em relação às portarias, que elas estão aí muito, muito claras, mas que elas cumpram os prazos, né? Que façam análise mercadológica, vamos dizer assim, a análise de oferta do curso propriamente dito, mas que cumpram as demandas que vêm do MEC, por exemplo, em relação aos e-mails já que chegaram, né, as demandas que vieram do MEC,
em relação à aceitação ou não da, é, é, da migração, né? Você quer arquivamento, você quer abrir esse curso no formato semipresencial, certo? A instituição que é... E é tudo uma questão de estratégia, né? Por exemplo, tem um questionamento que eu respondi há pouco tempo, em relação a uma instituição que não sabia se queria migrar, mas ela é uma instituição que tem credenciada para o EAD também, né? E para o presencial, evidentemente, e ela é um centro universitário. Ela diz assim, eu não estou com... eu não tenho certeza se eu quero migrar esse curso, né? O que eu faço? Bom, se ela tem autonomia, né, ela pode pensar em fazer isso mais à frente, que é criar o curso semipresencial, né? Então, é uma análise que todo mundo tem que sentar e fazer, né? As faculdades que não têm autonomia, evidentemente que tem uma dificuldade maior, né? E que vem agora a possibilidade de repente, fazer um pedido de credenciamento unificado aí em relação à oferta do EAD e do presencial, né? Que seria do semipresencial também. Tá? Então, o dever de casa que a gente sugere, viu, Max, é esse, né? Que as instituições olhem para os seus cursos, olhem para os PPCs, né? Para que possam fazer a adequação dentro desse prazo. Atenção em relação à migração, tá? A gente sempre faz essa orientação também, né? A revisão de tudo, de instrumentos contratuais, não tem jeito, porque tá lá no próprio decreto, né? Então, e fazer isso de forma escalonada, os prazos que são imediatos e aqueles que são até... Bem porque a oferta daqui até o final do ano já foi feita, entendeu? Então, já foi feito, então esse semestre já tá andando, né? Mas tem que ficar de olho em relação à migração e aquilo que vai poder fazer ou não, né? Dentro do aquilo que a instituição está envolvida, né? Dentro dos seus critérios. Perfeito, doutor Daniel. Doutora Aline, não sei se você poderia contribuir também, até para as instituições que estão assim, fazendo ainda a leitura das portarias, que é natural, ainda fazendo a leitura das portarias. O que você indica, assim, que está lá prevista as portarias numa ordem cronológica mínima, pelo menos, né? Que poderia ser colocado aqui para quem está nos assistindo? Max, primeira coisa, realmente eu entendo que é a revisão dos documentos institucionais, porque algumas exigências, ainda que você tenha esse período de transição, elas já são imediatas, porque esse procedimento já vai começar na oferta, por exemplo, dos cursos vedados, que vão entrar nesse processo de extinção. A gente tem esse prazo de 90 dias, inclusive para recepcionar novos alunos, e isso também é importante compreender, né? Então, dentro dos 90 dias, a contar da publicação do decreto, é possível, sim, novas matrículas. E aí, a gente tem que ter algumas questões que elas vão acontecer simultaneamente. Então, isso é só um exemplo prático, tá? Que isso é um questionamento constante. Então, o aluno ele vai ingressar no curso, esse aluno que entra após a publicação do decreto, ainda nesse prazo dos 90 dias, ele vai cursar sabendo, e aí essa importância, gente, tem que estar claro, porque toda a previsão regulatória, ela também caminha junto com as outras normas, como, por exemplo, a consumerista, que é tão importante aqui na prestação de serviço educacional. Então, essa informação clara e transparente que a própria lei civil e do direito do consumidor já exige e é reforçada também no decreto e nas portarias, essa previsão clara, tanto da forma de oferta, isso tem que estar muito claro, tá? Ainda que possa ser utilizada uma nomenclatura para a oferta do curso, mas essa vinculação clara ela tem que ser feita, ou seja, a transparência na comunicação. Então, esse diálogo dos documentos, revisar os contratos. Então, só para a gente concluir o raciocínio, o aluno ele poderia ingressar nesse curso, vamos lá, fisioterapia, biomedicina, ok, mas ele tem que estar ciente que ele vai passar por um processo, que ele vai iniciar numa grade, que ela vai ser alterada, porque lá no final ele já vai concluir, a gente tem esse prazo de 2 anos, o curso semipresencial. Então, essas informações, esses detalhes, essas minúcias, elas têm que estar claras. Ponto importante. Então, eu acho que essa revisão contratual, revisão já do que será incluído, né, também
nos PPCs isso é fundamental. Já analisar, mesmo com prazo de transição, porque a gente sabe o que vai ser ofertado já após a publicação do decreto, a gente já tem que pensar nas normas, elas já são aplicáveis. Então, realmente, reavaliar a estrutura. Acho que a gente tem aí alguns eixos, né? Regulatório, muita atenção a todos os comunicados do EMEC, porque eles talvez abrem essas possibilidades de prorrogação de prazo. A gente teve isso recentemente, primeiro com a justificativa, né? A gente teve essa possibilidade que veio para os PIs. Então, na verdade, você teria ali a extinção dos processos regulatórios, mas que em algumas hipóteses a instituição ela poderia justificar por que no caso dela seria uma exceção e poderia continuar. Então, muita atenção. PIs e as pessoas que realmente fazem esse controle, muita atenção. A gente teve também a questão do prazo dos polos, que também foi ampliado. Então, tem que estar muito atento a esses comunicados. Então, a gente tem o eixo regulatório, a gente tem o eixo acadêmico, que envolve toda essa uniformização dos documentos institucionais, já reanalisar tudo, entender que algumas normas já têm aplicabilidade imediata. A gente também tem que pensar no operacional, então, como isso vai acontecer, no financeiro, dimensionar custos, a hora é agora. Então, efetivamente, Max, você trouxe um ponto aqui, só retomando, aqui a gente tem a regulação de uma parte. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos mediadores pedagógicos, nos tutores, uma outra parte, que é a legislação trabalhista e sindical, vai cuidar de vinculação. Mas a gente tem que pensar estrategicamente, as instituições têm que pensar estrategicamente, dentro desse cenário que nós temos, ter muita atenção à atribuição, porque a norma ela traz a atribuição de cada ator da EAD, para você não misturar isso e gerar um passivo trabalhista. Então, todos esses aspectos, financeiro, regulatório, sindical, pensar como isso vai ser tratado, e aí isso demanda uma análise de cada local também, tem a norma geral nacional, mas a gente tem... Você fala o sindicato aí, né, Aline? Que as instituições se conectam aos sindicatos, às associações, às Exatamente. é um momento muito importante de conexão, né, é o que nós estamos fazendo aqui no Semestre nessa manhã também, fazendo essa conexão para associados, não associados, ou até futuras associadas. Então, assim, o Semestre dando essa atualização para a educação do Rio de Janeiro e até do Brasil. A gente está fazendo essa pontuação Perfeito, aqui. Max. E a hora é agora, para a gente pensar juntos na forma mais estratégica de definir essas questões, sem dúvida. Perfeito. Aí é o seguinte, eu tenho questões aqui do Wesley novamente, também tem da Carla, mas eu vou fazer a primeira pergunta do Adriano, da Uniavan, e é algo que a gente tinha até conversado ontem sobre o que nós iríamos tratar hoje aqui, né? Em relação às DCNs. Semana passada já era previsto, não exatamente nesse curso, mas em outros cursos, e a DCN de arquitetura veio e já chegou dizendo, olha, nós vamos dizer que é assim e pronto. Né? Então, colocou várias especificidades em relação até a alocação de professores em espaços de aprendizado, presencialidades, e aí surge uma dúvida em relação ao marco e em relação ao seguinte, por exemplo, um curso, vamos pensar as licenciaturas, vamos pensar os cursos da área da saúde que estão aí em procura, como você colocou aqui, fisioterapia, biomedicina, nutrição, que já estão fazendo movimento para o quê? Para fazerem para sentido não participando junto com enfermagem, ou medicina, ou psicologia, como é que nós gostaríamos também de estar nessa parte da presencialidade. Então, a dúvida do Adriano está aqui o seguinte, será que não corremos o risco de lidarmos com várias excepcionalidades diferentes nesse marco regulatório por causa dessa questão das DCNs que virão? O que vocês aconselham em relação a esses cursos que estão na linha de mira aí, em relação às DCNs? Max, foi como eu falei agora há pouco, né? A discussão toda vai parar no Conselho Nacional de Educação, porque, de fato, foi criada uma regra em que, de acordo com a própria, salvo engano, é a 378, portaria 378, né? Quando fala do formato de oferta, ela remete não somente às diretrizes curriculares, como ao Catálogo Nacional de Cursos, né? Então, sempre o catálogo, o que vai prevalecer mesmo seriam as DCNs. Então, vamos ficar reféns disso aí? Vamos. Então, o que é que sobra para a gente? Sobrou para a gente fazer, de fato, o enfrentamento no próprio conselho, porque a gente sabe que existe
uma briga muito grande com os conselhos de classe em relação à, à não concordância com a oferta do EAD, né? Então, inclusive do semipresencial. Essa criação de regras, eu tenho a impressão de que a regra, especificamente, o MEC vai chegar num determinado momento em que ele vai estabelecer um parâmetro para que isso que aconteceu, por exemplo, com a DCN de arquitetura, não venha a acontecer, porque no final das contas é, vai acabar criando uma série de distorções, vai ser um híbrido que, na verdade, traz diversos puxadinhos, assim, vai ser um híbrido, um semipresencial, que traz diversos puxadinhos para tipos diferenciados de cursos, né? E eu não sei se seria a mens legis, não sei se seria a ideia do legislador, não sei se seria a ideia do Ministério da Educação fazer isso, né? Então, para cada curso é uma regra diferente, né? Porque se for dessa forma, é isso que vai acontecer. Então, eu acredito que isso é uma distorção que tem havido de uma maneira até impensada, tá? É, mas que possivelmente o Ministério da Educação, em função de demandas que podem ser feitas pelas entidades representativas, que eu acho que é um pleito justo, né? De criar algum limite para que essa regulamentação do semipresencial não vire uma piada, né? Que seja remetido. Para cada curso, tem uma regra diferenciada sobre a presencialidade que vai fazer com que a oferta acabe por não existir mais nesses formatos. É tudo por causa de um artiguinho que surgiu lá no decreto dizendo que as DCNs terão prevalência em relação. Aí dali descambou tudo. Exato. Se pudesse colocar lá, terão prevalência desde que respeite os limites mínimos da oferta de cada. Mas não, deixou aberto, aí abriu um precedente gigantesco, né? Foi assim, chamou. E, Max, Pode. até complementando o que você falou, não está descartada alterações da DCN, não. O próprio Ximenes falou sobre isso, tá? Porque você vê, por exemplo, não só na arquitetura como na licenciatura, a portaria fala uma coisa e a DCN fala outra, com relação à presencialidade, né? Uma Uhum. fala em 40%, outra fala em 50%. Então, Tradicionalmente o pode ser conceito. que tenha. Então, certamente haverá essa possibilidade de revisão também. Perfeito. Olha só, a gente está tendo assim uma interação muito boa. Eu tenho mais questões aqui trazer para vocês. Por exemplo, o que vocês têm a falar sobre e como é que fica o lato sensu? Como é que vocês veem a oferta do lato sensu? O que vocês podem contribuir em relação a isso? Será objeto de uma regulamentação posterior, né? Apesar dele fazer, no decreto, trazer a impossibilidade de ministração de curso EAD, lato sensu, para quem não tem credenciamento em EAD, vai haver uma nova regulamentação específica para os cursos de pós-graduação. É isso, Daniel? Pode confirmar para mim. A Carla Leitão que perguntou, tá? Até então não mudou não, nada não, tá certo? Porque havia sempre aquela dúvida, o efeito do EAD, da pós, também tem que ser com curso correlato, não, mudou nada disso aí não, né? Teve uma pequena modificação, sim, relacionada com a pós estricto sensu, né? Que foi que o decreto, ele alterou lá o 9235, né? Em alguns dispositivos que falam a respeito do stricto sensu, mas nos demais não houve alteração, não. Perfeito. Tem uma outra questão do Wesley também, aí tem a ver até com, com os processos, assim, ficou muito tempo fechada, ficou durante muito tempo fechada as janelas ficaram fechadas em relação a protocolar os processos, né? E agora os protocolos precisam andar, né? Até para emitir os diplomas e tudo. Então, uma questão que surge é o seguinte: os protocolos de reconhecimento, tá? Isso eu vou dizer aqui dos cursos vedados, tá? Os protocolos de reconhecimento de cursos vedados que deveriam ser protocolados agora no segundo semestre de 2025, eles devem ser protocolados no código do curso EAD ou do curso semipresencial? O Falando, Daniel, você explicou. tá falando em relação ao semipresencial? Você tem um curso que vai chegar agora no segundo semestre, chegou no prazo para fazer, abrir protocolo de reconhecimento. Esse curso, ele é um curso, ou era, né? Essa questão temporal é complicada. Ele vedado, né? Por exemplo, um curso da área da saúde, e ele vai ser adequado agora para o semipresencial,
E aí, esse pedido de protocolo de reconhecimento na janela do segundo semestre será feito no código de qual curso? Do hora antes dele EAD ou no futuro, ou no ponto futuro, quem gosta de futebol, no ponto futuro, esse, É, esse código Max, novo? seguinte, tá faltando uma portaria que está para ser publicada, que é a portaria de fluxo, né? Você sabe que é a portaria de fluxo do EMEC e tudo mais, essa portaria está para ser publicada, a gente achava, inclusive, que ela viria com a 506. Eu acredito que ela vai responder isso aí. No entanto, eu acredito que ele vai ser protocolado no número do curso extinto, em extinção, certo? Por quê? Porque, no final das contas, você está dando um encerramento de um curso num tipo de oferta, e o novo, ele vai seguir outra linha. O PPC é diferente, tudo é diferente. Então, se abrir o prazo para o reconhecimento do curso, ele deve ser feito com base no curso extinto. Sabe o que acontece? Isso existia demais. Isso é a novidade? Não é novidade, não, porque o que acontecia muito com curso que tinha, instituições que tinham autonomia, né? Eu tenho instituição que tinha lá, que é um centro universitário, que abriu um curso, o curso não dava aula, começava, tal, o curso funcionava e não fechava, tinha que entrar em extinção, só que já como tinham alunos estudando, a instituição não poderia extinguir sem passar pelo processo de reconhecimento, certo? Então, assim, não é nenhuma novidade, tá? Isso aí, mas, com toda certeza, o reconhecimento será no curso em extinção. Perfeito. Nós vamos aguardar aí um direcionamento de portaria de fluxo, né? Mas a Sim. percepção é essa, pelo teu argumento muito bem colocado, doutor Daniel. Temos uma questão aqui, aí foi para a doutora Aline até, vem da Clarice Yoshioka, da Toledo Prudente. Então, só para termos uma ideia que o Semerge aí ampliando fronteiras fora do estado do Rio de Janeiro, né? Doutora Aline, a alteração do formato de oferta no decorrer do curso, no ponto de vista da Clarice, aqui vai ser extremamente complicado, ou seja, essa alteração no formato de oferta no decorrer do curso. Você não entende ser defensável a possibilidade de implementação das alterações a partir dos ingressantes após 19 de agosto de 25? Como é que você vê isso? Vamos lá, só para recapitular a pergunta, Clarice, né? Isso, É, Clarice. o ingresso, você pode, É pode porque, ler, por porque é o seguinte, favor? Aline, quando você colocou aqueles direcionamentos, você colocou o seguinte, Aham, que nós teremos o quê? Estudantes que ingressarão agora e terão mudanças no seu projeto pedagógico ao longo. Eles deveriam sim, estar cientes disso. Aí a Clarice, da minha ótica, ela colocou o seguinte, mas será que nós não poderíamos fazer uma linha temporal de tempo? Quem entrou até 18 de agosto fica no projeto pedagógico anterior, e quem entra 19 de agosto, ou seja, esses ingressantes a partir de 19 de agosto, porque nós temos ofertas aqui pelo Brasil, ofertas trimestrais, sim, temos instituições que captam a qualquer momento, não em relação à semestralidade. Então, você sim. acha que poderia ser tratado dessa forma? O que a gente tem que ficar atento é o cumprimento desses 2 anos para adequação total. Então, na verdade, acredito que seja um pouco difícil e podem ter peculiaridades, particularidades, de você realmente ter feito essa modificação. Ele não entraria, porque o decreto é claro, esse aluno que entrou depois da publicação, ele não entra na mesma situação daquele que estava vinculado às normativas anteriores. Então, ele realmente está suscetível a essa mudança durante o curso. Isso tem que ficar claro para ele. Acho que é difícil, talvez, conciliar o tempo, né, de uma graduação, a gente está tratando de graduação, no ingresso desse aluno, pós-publicação do decreto, né, desses 90 dias, mantida esse projeto antigo, porque aí você vai ter, de alguma forma, 2 cursos, mas a norma do decreto é clara. Então, acho pouco provável aí, dentro dessa ótica, que o decreto traz isso expressamente. Então, ele faz essa diferenciação, né, dos alunos vinculados anteriormente daqueles que ingressam a partir da publicação do decreto nos 90 dias, aí a gente tratando dessa hipótese específica, e dos 2 anos de adequação integral. Então, acho que é difícil, assim, dentro dessa característica da previsão expressa do decreto. Perfeito, né? Pô, a gente está, assim, bastante gente elogiando aqui o tempo voa, né? Nós já estamos aqui com 1h15 de uma fala e inúmeras dúvidas sendo tiradas. Aí, aproveitando esses últimos momentos nossos aqui, queria, assim, voltar, assim, o que vocês imaginam que seja o papel, para a gente até direcionamento. Se tiver mais alguma pergunta, eu tento colocar, mas eu não vi mais nenhuma pergunta agora, por enquanto.
que vocês indicam, assim, em relação às associações, exemplo Semerge, que nós estamos aqui, qual o papel importante, vinculante dessas associações, nesse instante? E, novamente, assim, o que vocês, e aí a fala de cada um de vocês, o que vocês indicam aí para gerenciar a ansiedade, mas também para dar o direcionamento estratégico para esses próximos 2 anos, tá? Até pelo ponto de vista mercadológico, ou do que vocês entendem que essa política terá de impacto na educação superior brasileira. Então, não sei se quer começar pelo Gilberto. Max, eu te colocaria o seguinte, cara. O Semerge tem um papel fundamental, é um ator que faz parte da Confenem, faz parte da IBMS e também tem abertura para associação de entidades de fora do Estado. Também podem filiar ao Semerge. É fundamental que haja uma convergência das associações, das entidades, para que sejam direcionados questionamentos e atuações em bloco de uma forma uniforme que venha realmente agregar e mostrar a força do setor e a união do setor dentro desse contexto. Porque, na realidade, a gente vê que podem acontecer uma série de situações envolvendo já, por exemplo, nós já temos uma DI em curso, já contra o novo decreto, que é a DI número 7845, proposta pela Associação Brasileira dos Estudantes de Direito Educacional, contra normas do decreto, e que tem como amicus curiae, de um lado, a UNE e, do outro, o Corém. No caso, aí o objetivo dessa DI é justamente a impossibilidade de administração de curso EAD na área de saúde, na área de direito, coisa que a gente ainda sabe que ainda vai. Já existia, mas já existe. Então, a unificação dos interesses é uma coisa fundamental neste momento. Nós estamos diante de um desafio, diante de uma nova regulação. Tudo que puder ser discutido colegiadamente tem mais força, tem mais representatividade. E o Semerge tem um papel fundamental nessa interlocução, não só no sentido de representatividade, também como esclarecimento e fonte de consultas que podem vir a ser direcionadas ao longo desse tempo de transição, que nós não sabemos se vai ficar limitado a 2 anos, se vai haver prorrogação ou não, mas nós temos que entender que hoje essas regras estão valendo, e isso deve ser encarado como uma aplicação, uma aplicabilidade imediata. E a proteção, a orientação jurídica dentro desse contexto se mostra uma coisa extremamente necessária para que haja uma convergência. Então, é sim importante. A gente espera mudanças dentro desse contexto, novos desafios estão sendo lançados, a criatividade das instituições, a capacitação dos seus membros internos, é uma necessidade premente, quer dizer, para ontem também, como a doutora Aline já falou, quais são as próximas preocupações que nós temos. A capacitação de todo esse pessoal, desses novos atores, é algo que é premente, porque isso já vai estar implementado. O novo decreto já está em vigor. Então, a gente tem a fase de transição, mas a gente não pode dormir em cima disso. A gente tem que ser proativo, ativo, sempre, e convergente. Então, essas considerações são rápidas e a gente pode ser objeto de outras considerações posteriormente, mas é uma visão ampla que tem. É uma oportunidade que está sendo dada. Nós ficamos muito tempo sem uma regulação. Por mais que tenham defeitos, lacunas ou não, é a regulação. Isso já nos traz uma segurança jurídica. E a segurança jurídica agregada a instituições vinculadas ao setor, associações, sindicatos, é fundamental nesse momento. Essa é uma visão mais ampla que eu faço, independente da visão de Aline e Daniel, e da sua própria visão, que também, dentro desse contexto, é muito importante. Valeu, Gilberto. Passar para o Daniel e a Aline finaliza aqui.
Bom, acho que o Gilberto já falou tudo. Eu também acredito que seja um momento de oportunidades, né? Aquilo que muitos veem como dificuldades, né? Nesse momento, para outros é uma boa oportunidade, né? A gente sabe que as instituições que são bem estruturadas têm a possibilidade de fato, é, avançar, né? Então, o recado que eu dou em relação, principalmente em relação à atuação do SEMEG, eu acho que o SEMEG tem feito uma atuação considerável. Eu acho que é importante que isso seja dito, né, Max? Porque tem sua participação no CC Pares, né? Você, como assessor da presidência, do SEMEG, tem feito uma atuação bastante proativa lá, assim como a própria presidente, né, do SEMEG também tem, a professora Cláudia, tem feito um trabalho bastante considerável na linha de frente das discussões, das melhorias, né, daquilo que seria melhor para os associados, né. Então, o SEMEG tem recebido demandas e tem feito um encaminhamento pelos justamente por esse canal que está tendo com o Ministério da Educação, né? Você, na medida que está lá também no CCPAD, tem visto, né, as alterações, as mudanças, e essa atuação, como disse o doutor Gilberto, é uma atuação em que é uma atuação conjunta com outras entidades representativas, né, com o próprio fórum das instituições de ensino superior, em que o SEMEST faz parte, né, e que é uma demanda conjunta que é feita e que tem surtido bastante efeito para a melhoria. A gente sabe que nem tudo é simples, né? A gente sabe que demanda muita coisa, mas temos feito a melhoria dentro daquilo que nos cabe, daquilo que é possível, né? E vamos avançar, porque eu acredito que vem muita coisa boa por aí. Perfeito, meu amigo Daniel. Prazer estar contigo essa manhã. Doutora Aline, Na minha visão, o CEMERG, além de toda essa atuação proativa, até nas medidas propositivas para mudanças efetivas no interesse da instituição, ele tem uma articulação que, na minha visão, nesse momento é fundamental, é unir todas as pontas do setor, o jurídico, o MEC, é trazer todos esses especialistas em diferentes áreas para que a gente possa construir efetivamente o melhor entendimento e acharmos juntos as melhores soluções também, né? Dentro aqui, óbvio, da ótica das instituições, do fortalecimento das instituições nesse momento. Então, esse papel é fundamental. maravilha. E vamos finalizar aqui com a nossa diretora executiva, Vera Lígia. Por favor, Vera. Ah, foi um prazer, né, estar com todos aqui. É um tempo muito curto, são muitas mudanças, dúvidas, inúmeras dúvidas existentes, mas o nosso objetivo é sempre realmente estar discutindo, debatendo, conversando, procurando levantar as questões possíveis para mudanças que nós consideremos aí necessárias, né, e esclarecer as dúvidas de vocês. Tempo para isso não teríamos, né? Teremos que ficar aqui, porque muita coisa. Existem aí aquelas que já foram publicadas e que são claras. Eu vou até usar aspas, né? Nessas claras, e que são claras hoje, mas que podem vir a mudar, como foi colocado pelo doutor Daniel, doutor Gilberto, Aline, diante aí das avaliações, não só das próprias instituições, né, dos jurídicos, e que levem aí, e aí o MEC, né, o INEP, ache necessário e faça essas adequações. Muita coisa ainda existe por acontecer, mas o debate tem que ser constante, porque muitas já precisam serem implementadas, né, como foi colocado. E até em relação a isso, nossa equipe jurídica já está trabalhando no material, num guia em relação ao novo modelo da educação à distância, e que nós vamos disponibilizar quarta-feira da semana que vem, não é isso, doutora Aline?
Isso. Essa é a nossa pretensão, né? E a gente vai aí redobrar nossos esforços para que isso aconteça, em que, inclusive, as perguntas que hoje foram abordadas aqui estarão também dentro desse material. A ideia é, nesse material, trazer aí, de uma forma mais clara, né, o que era e o que é hoje, né? No momento em que o material sair, porque essas mudanças que a gente acredita que possam vir a acontecer estão para o futuro. Então, dentro desse panorama atual, a ideia é soltar esse material para que haja um entendimento mais claro das IES, de tudo que abrange aí o novo marco regulatório, né? E já no final, trazendo as perguntas e aí as respostas escritas das perguntas aqui realizadas. Além disso, e aí para passar a fala novamente ao Max, que vai finalizar realmente o nosso dia, esse nosso encontro, estamos também com uma novidade, né, Max, que é o grupo, um fórum que estamos desenvolvendo exatamente para o debate dessas questões regulatórias. E aí que entendemos necessário, urgente. O Wesley está participando aqui conosco e é também um membro desse fórum, está à frente aí também. E nós acreditamos que esse fórum será fonte, inclusive, de futuras ações, aquelas que acharmos necessárias para junto aos órgãos regulamentadores. Então, obrigada mais uma vez por todos aqui. Estamos sempre abertos a receber de vocês questionamentos, sugestões, contribuições para as nossas ações aqui futuras. Max, fala um pouquinho para a gente do fórum. A gente deve lançar, acho que até o final de agosto, né, se tudo estiver ok. Convida as pessoas já para isso. E, mais uma vez, muito obrigada, Daniel, Gilberto, Aline, Max, e a todos vocês que estão conosco aqui. Vera, muito obrigado aí pela tua liderança assertiva e empática em relação a todos esses desafios que a educação tem nos colocado. Você sempre muito firme, muito competente junto com a equipe do CEMERG, e a Cláudia também nos liderando, então o dia a dia não é simples, mas ele é prazeroso, né, Vera? A gente está sempre atento ao que pode ser feito na verdade, a Vera sempre coloca isso. Eu acho que o verbo que a Vera mais usa é ajudar. Ela é uma pessoa que o verbo ali, eu vi pela cara da concordância da Aline, o que ela pensa sempre é ajudar o outro. Então, ela está sempre direcionada para isso. Então, nós tendo aqui com o diretor executivo do CEMED, a Vera, que está sempre com esse verbo principal, é o verbo formativo dela, ajudar. Então, a gente já tem um ótimo direcionamento para o que nós vamos fazer. Eu queria, antes até de falar, Vera, a gente podia tirar uma foto de nós 5 aqui? Sim. A Cíntia, será que está tirando? Pode tirar também? Cíntia deve estar atenta aí, Sim, né? vamos lá. Vamos lá. Sorriso, Daniel. Gilberto. Acho que foi. Beleza. Vera, o que nós vamos colocar aqui, até o final de agosto, é um fórum para debater questões regulatórias, não apenas do EAD, que é uma questão importante, mas questões que vão surgir possivelmente muito forte, de uma forma muito forte, a partir dos novos instrumentos de avaliação também, né, que devem ser aprovados no final do ano, início do ano que vem. Então, uma forma de a gente criar um repertório próprio, não deliberativo, né, mas informativo, que pode ser levado depois a instâncias superiores para direcionamento da própria associação. Então, nós vamos começar a fazer o quê? Possivelmente encontros bimestrais, de forma online, em que teremos um prazo para todo mundo, associados e não associados, submeterem questões em aberto. Aí terá um grupo que irá avaliar, fazer um filtro dessas questões, irá propor o quê? Respostas a esse tipo de dúvidas que surgirão. Aí nós teremos um encontro, que todos serão convidados, associados e não associados, mas apenas as associadas poderão o quê? Dizer que concordam com aquele tipo de resposta, aquele tipo de direcionamento. Mas é um concordar só para a gente gerar tipo um glossário geral de questões em aberto para direcionamento, que pode ser analisando, avaliando cada uma dessas questões, que serão direcionadas para as instâncias superiores. Então,
a partir disso, a gente quer o quê? Fazer cada vez mais forte uma produção de conhecimento. Tá? Valorizar os nossos associados e também não associados, né? E valorizando, de fato, a educação superior. E aí, em cima disso, a princípio, tem o Wesley, que está aqui participando, PI da Uniswan, da regulação também da Edux, a Ivana, e eu também participando, e teremos outras pessoas também participando desse fórum na parte mais executiva, mas todos convidados, e nós faremos comunicações acerca disso ao longo agora do mês de agosto, para convidar para esse fórum de debate regulatório permanente do SEMERGE. Tá, Vera? Eu acho que é isso. Então, finalizamos pontualmente, Vera, 11 horas, né? Uma Começamos pontualidade, pontualmente e encerramos pontualmente. uma pontualidade britânica. Agradecer, doutora Aline, o teu trabalho incansável, doutor Gilberto, que eu sinto saudade de conversar sobre Pink Floyd, e doutor Daniel, que nas nossas filosofias da fuleiragem, né, Daniel? E, então, Exato. Vera, um beijo grande. A Cláudia Romano também agradece a todos a participação. Sim. E vamos em frente, tá? Um grande abraço e tudo de bom para as pessoas que estão nos assistindo também aqui. Vera, vai estar disponível depois no YouTube, isso? Sim, sim. Tá, Depois perfeito. vamos subir, tá? Perfeito, perfeito. Show. Show. Um beijo e um Um abraço para você. abraço, gente. Um abraço. Abraço. Ótimo dia. Boa tarde a todos. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Verinha. Tá? Tchau, tchau. Tá, o pessoal tá por aqui ainda. Valeu, um beijo. Foi ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.